Boa noite. A nossa equipe ela é composta pelo Ryan, o Ítalo, a Clerivana e por mim, Francivânia. A gente trouxe a proposta de jogo, um quiz educativo, que ele tem o nome do nosso jogo é Aventura Geográfica. Ele foi criado para a criança a partir de 7 anos e o objetivo desse jogo é fazer com que a criança ela saiba diferenciar a zona urbana da zona rural. Bom, nesse momento o Ryan ele vai jogar, enquanto isso eu vou falar algumas funcionalidades do jogo. Bom, no início temos o botão para iniciar o desafio, e logo depois as boas-vindas, e logo abaixo a identificação do jogador. O jogador tem a opção de querer o jogo com o som ou sem o som. E nesse momento vamos iniciar o desafio. A primeira pergunta, ela contém imagens. A primeira é: qual dessas opções mostra uma atividade típica da zona rural? Aí, qual dessas imagens seria? Para cada resposta, Olha, vai. para cada resposta correta, irá aparecer a notificação de resposta correta. Para cada resposta errada, irá aparecer a notificação de resposta errada. Nessa tela temos as opções e agora não tem mais imagens, são alternativas. O que pode ser encontrado tanto na zona urbana quanto na zona rural? Grandes plantações, shopping centers ou escolas? Mais uma vez, para cada resposta correta, a notificação de resposta correta. Para cada resposta errada, notificação de resposta errada. E aqui temos o final do nosso jogo, a tela final, com a identificação. Se o jogador for bem no jogo, ele está de parabéns, se não, tente novamente. E logo abaixo as pontuações. Olá, meu nome é Clerivana, eu vou falar sobre o bloco da tela 1. Então, aqui aparece, quando o botão iniciar for clicado, a legenda 2 vai juntar com a caixa de texto, que está o nome seguido da criança, e vai aparecer a mensagem, vamos nessa, e o nome da criança. E vai abrir outra tela que vai iniciar o jogo, que é a tela terceira. Outra função que temos é o switch. Quando ele for alterado, que ele estiver em on, então vai tocar o som do aplicativo. Caso contrário, o som para. O sensor acelerômetro ele é um ponto interativo do nosso jogo. Quando o aluno quiser, quando ele sacudir o celular, o jogo já leva automaticamente para, no caso, inicia o jogo automaticamente. Eu sou o Ryan Silas e vou explicar a terceira tela do nosso jogo, onde as nossas variáveis globais são essa, onde a lista de texto vai ser a lista de botões, onde ela vai criar uma lista vazia, que provavelmente vai guardar o histórico ou estado dos botões clicados. Na Global Índice, vai guardar a posição da pergunta atual na lista. Na quantidade de perguntas, vai ser o limite de perguntas, onde a lista já está estruturado para 4. E na variável pergunta atual, vai ser onde vai guardar o texto da pergunta que está aparecendo na tela no exato momento. E na lista de componentes vai ser uma lista vazia que armazenará os botões de resposta na tela. A global perguntas, a global ponto e contador vai ser onde as variáveis numéricas vão contar a pontuação e o progresso do jogador. Na variável perguntas e na variável resposta vai ser onde vão ser guardadas 4 perguntas numa lista vazia e para cada pergunta 3 respostas. Assim que a tela carrega, a terceira tela vai iniciar e ele vai adicionar os 3 botões, que são os botões de resposta, onde elas estão dentro da lista de componentes. E em seguida ela vai chamar a pergunta seguinte, para carregar a primeira pergunta.
Aqui no procedimento perguntas aleatórias, ele vai escolher uma pergunta aleatória da lista global, perguntas, e armazenar na variável local, perguntas aleatórias. Aí ele vai definir o texto do componente legenda 1 com essa pergunta selecionada. Aí ele vai descobrir qual é a posição do índice, essa pergunta na lista e salva na global índice. Aí vai remover essa pergunta da lista para garantir que ela não seja sorteada novamente e vai aumentar o global contador em 1. No procedimento pergunta seguinte, vai ser o procedimento onde vai distribuir as imagens nos botões para que o jogador ele não descubra ou adivinhe a posição da próxima imagem. E ali eu vou começar, se a global quantidade de perguntas for maior que a global contador, significa que o jogo ainda tem perguntas. Então ele chama as perguntas aleatórias e começa a preencher os botões. Se não, ele executa o bloco abrir em outra tela, que é a quarta tela, finalizando a partida e levando o jogador para a próxima tela. A lógica do embaralhamento é ele cria uma cópia temporária das imagens de resposta daquela pergunta, lá na resposta backup, usando um laço, que é para cada botão da lista. Ou seja, ele passa por cada um dos 3 botões e escolhe uma imagem aleatória da lista de backup para colocar uma imagem de fundo do botão. Em seguida, ele remove essa imagem do botão para o próximo botão, receber outra imagem diferente. Aqui no bloco WinNBotão, ele é um componente genérico, ou seja, é um bloco que detecta qualquer botão e a resposta é clicada e valida se o jogador acertou ou errou a resposta. Nesse componente aqui, ele vai verificar se o botão ele foi processado. Então ele vai guardar a imagem do botão clicado na variável local minha resposta, onde ele vai usar a global índice para buscar uma resposta e vai gerar a imagem correta. Como eu estruturei como eu estruturei a resposta para ser sempre a primeira, então ele vai buscar sempre a primeira para ser a resposta correta. Se a imagem que foi clicada for a resposta, a global resposta for igual ao global índice, ela vai dar correto. Aí vai aparecer a notificação de resposta correta. Se não, vai aparecer resposta errada. E vai chamar a pergunta seguinte. E essa aqui é a interatividade do sensor acelerômetro, que vai ser onde o jogador pode balançar a tela para ir para a próxima fase. Bom, meu nome é Ítalo e essa aqui é a terceira tela do nosso aplicativo. Ela é um pouco parecida com a segunda tela. Só que na segunda tela são as perguntas e depois as imagens. Aqui são as perguntas e depois as alternativas. Essa foi a mudança. Aqui estão as alternativas seguidas das variáveis que foram a primeira mudança da nossa tela. Bom, na segunda tela, essa parte aqui estava como imagem. Já agora na terceira tela a gente vai ajustar os botões para texto. Aí depois que o jogador responder a última pergunta, vai abrir a última tela, no caso, essa aqui. Eu sou a Francilvânia, eu vou apresentar a última tela do nosso jogo, que é quando a última tela iniciar, a legenda 4 ela vai ser ajustada para o tanto de pontos que o jogador fez armazenados. São armazenados dentro do TinyDB, que é um componente invisível de armazenamento. Quando o botão 1 de texto novamente for clicado, irá abrir uma nova tela, que no caso iniciará o jogo.